Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Ai, ai, ai. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, me desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as cores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Ai, ai, ai. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida! Me desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos! Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, meus irmãos ouvintes da Rádio Aliança. Estamos ao vivo com Irmandade Tricolores. Estamos recebendo aqui a visita do nosso irmão Alberto Araújo, tá? No qual ele vai divulgar o CD dele aqui hoje. Está divulgando o CD. Estamos com o nosso irmão aqui, Guilherme Lopes, Maria José no comando da picape, né, Ju? Boa tarde. E convidamos você, ouvinte, a participar do programa, tá? Comentar, você pode comentar, elogiar, criticar. Você pode pedir o seu louvor aqui ao nosso irmão Alberto Araújo. Pode fazer o seu pedido de oração através dos nossos meios de comunicação, né? O WhatsApp da Rádio Aliança, que é o 998286746, e o telefone 2724-2263. Inclusive, dependendo, a gente pode colocar você ao vivo também. E o tema do programa de hoje eu vou pedir para o nosso irmão Guilherme. Isso aí, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aliança, a vocês que abrem espaço para a Irmandade Tricolores entrar na sua casa, e onde você estiver, no carro, no trabalho, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Eu quero primeiramente apresentar o nosso convidado, antes de anunciar o nosso tema de hoje. Nós estamos aqui com o cantor Alberto Araújo, como o Léo já anunciou, ele que é niteroense, né? Lá da paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Muito boa tarde e obrigado pela sua presença. Alegria estar aqui com vocês, Guilherme. Alegria, Maria José, Maria, também Leonardo. Quero agradecer
pelo convite de estar aqui com vocês, partilhando um pouco da missão, daquilo que Deus faz a nós que nos abrimos o nosso coração, né, para que Ele faça a obra acontecer. E desde já eu desejo que Deus abençoe a todos vocês que estão aí acompanhando o programa, que estão ouvindo. Abençoe todos vocês que se empenham em evangelizar através dessa rádio, a Rádio Aliança. E eu agradeço muito pelo convite. Muito obrigado mesmo. Amém. Obrigado a você pela presença mais uma vez. E o nosso tema de hoje, da nossa reflexão, é viver e morrer por Cristo. Né? Hoje nós celebramos o dia dos primeiros mártires da Igreja Católica. Ontem nós celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, que foram um dos primeiros mártires, né? Então a gente vai falar um pouco sobre eles e sobre não apenas os mártires, mas todos nós, né, que vivemos e morremos para Cristo. Essa morte que às vezes tem um sentido literal, mas nem sempre também. Nós também morremos para o mundo, né? Morremos, fomos crucificados com Cristo e renascemos com Ele também para uma nova vida. Já não somos nós, né? É Cristo vivendo em nós, por nós. Então, eu vou chamar agora a música, né? O nosso convidado que escolheu. É o nosso convidado que vai escolher a música. Se vira, Maria José. Toda a música de hoje será do seu CD. Esse CD que é o Nome Sobre Todo Nome. Isso. O CD aqui do Alberto Araújo. CD com 15 faixas, tá? E essa música agora é a primeira, né? Isso, é a primeira, porque é o que nós estamos fazendo aqui, reunidos em nome do Senhor. Então Ele se faz presente em nosso meio. E é isso que nós vamos cantar, né? Declarar que bom demais é estarmos na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, em teus átrios. Em teus átrios, Maria José. Já está na agulha, em teus átrios. É a primeira música que a gente vai ouvir. E só lembrando ao ouvinte que Alberto Araújo vai ser uma das atrações no show Vozes da Nova Catedral, no Rincão do Senhor, dia 16 de julho. Isso, estamos ansiosos esperando vocês para esse dia, que será um grande avivamento, um grande louvor em nossa Arquidiocese de Niterói. Então todos estão convidados a participar e também contribuir, né, com a construção da nossa nova Catedral de São João Batista. Amém. Então, Maria José, agora é com você. Horas para estar contigo, amado meu. Meu coração anela por te contemplar, Deus meu. Posso chorar, mas a alegria de manhã virá. Posso cair, mas 7 vezes me levantarás. Oh meu Deus, tua presença é o bastante para mim. Oh meu Deus, tudo que eu mais preciso está em ti. Tu me conheces, sei que sondas o meu coração. Passa somente sobre o teu e vem transformação. Se eu preciso de tuas mãos, tu vens me socorrer. E mesmo na intimidade podes me ouvir. Estou aqui, Senhor, na imensidão do teu amor eu quero mergulhar. Vou emergir completamente e me purificar. Tu me faz novo adorador. Estou aqui, Senhor, tudo adentro em teus átrios quero me perder. És alimento de minha alma
casa, onde posso te adorar, e tua graça me encontrará. Onde mais é tua casa, onde posso te adorar, e tua graça me Bom, estamos de volta com a Irmandade de Colores, aqui com o nosso convidado Alberto Araújo, tá? Um dos artistas que vai estar lá no Vozes da Nova Catedral. Eu acho que a gente vai dar uma de penetra lá também, Alberto Araújo e Guilherme, com certeza, a camisa da Rádio Aliança para pentelhar todo mundo, mas... Serão bem-vindos, com certeza. Já falei com o Maicon já, pode botar nosso nome nessa lista aí que a gente vai entrar. Tá bom. Amém. Bom, então, para a gente entrar no tema de hoje, nós vamos invocar o Espírito Santo para que a palavra do dia de hoje possa entrar no seu coração, você ouvinte que está nos recebendo em sua casa, para que nós possamos, através de Deus, como ferramenta dele, atingir o seu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, as palavras estão abertas, Guilherme. Eu vou deixar você iniciar. Na verdade, eu iniciei antes da música, né, já falando o motivo desse tema. Hoje a gente celebra, comemora o dia dos primeiros mártires da igreja, né? Foi aquele episódio tão famoso do incêndio em Roma, né, quando o imperador Nero, louco, né, pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Louco, né, de inveja, de ódio dos cristãos, colocou a culpa pelo incêndio da cidade neles e então, para que todo o povo se revoltasse contra os cristãos, e os episódios que se seguiram depois disso foram terríveis, né? Um massacre dos cristãos, mataram, né, os cristãos da época das formas mais trágicas, mais bárbaras que se possa imaginar. Dentre eles estavam São Pedro e São Paulo, né? Também foram um dos primeiros mártires. São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, São Paulo foi decapitado, né? Então, em oração me veio ao coração esse tema, né? Eu estava pedindo para o Senhor me mostrar um tema que se adaptasse a isso. E o que acontece? Eu fiquei pensando, né? Hoje em dia nós cristãos vivemos às vezes como verdadeiros mártires, né? Porque se a gente vive para Cristo, a gente morre para o mundo. Só que a gente vive nesse mundo também. Nós somos homens, né? Somos humanos, dependemos do trabalho, do dinheiro e tudo mais. Tantas coisas que nos sufocam, abafam a nossa fé, né? Nos fazem descrentes. E o mundo como está hoje em dia, né? Toda a violência, tantas coisas ruins acontecendo. E os mártires, inclusive, existem, estão acontecendo, né, os mártires até hoje em dia mesmo, no Oriente Médio, né, em tantos países onde os cristãos ainda são perseguidos e maltratados e mortos das mais diversas formas. Isso não ficou na história, infelizmente, acontece nos tempos de hoje. Mas trazendo essa reflexão para o nosso dia, nosso cotidiano, né, nós também somos como mártires, porque morremos para o mundo e vivemos para Cristo. O velho homem morre crucificado com Cristo, como tem que ser, né? Após a nossa conversão. Nós ressuscitamos com Cristo, morremos com Ele e vivemos com Ele.
Morremos para o mundo e passamos a viver para ele. Só que aí a gente enfrenta tantos desafios hoje em dia, a gente enfrenta tantos conflitos, a gente enfrenta um bombardeio assim tão grande de coisas do mundo mesmo, que vem tirar a nossa fé, tirar a nossa paz. O quão é difícil ser cristão hoje em dia. Com relação, por exemplo, à idolatria, nós estávamos falando isso no programa da semana passada. Eu acho que os tempos hoje são ainda mais difíceis, porque a idolatria, como a gente lê no Antigo Testamento, era bem simples e bem clara, né? Os homens adoravam ídolos mesmo, estátuas de ouro, de bronze, né? Falsos deuses. Hoje em dia, esses falsos deuses, esses ídolos estão disfarçados nas mais diversas formas, né? Como, por exemplo, essa cultura que a gente coloca aí entre aspas, que há hoje em dia, que explora a sexualidade, né? Tem tanta influência também nos filmes, na própria música também, né? Se é que pode se chamar certas coisas aí de música. E o sucesso, né? O sucesso, a corrida pelo sucesso do homem moderno, aquela coisa de ter que estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, essa coisa do status social, né? Um homem, ele é julgado pelo seu emprego, pelo cargo que ele tem, pelo carro, pela casa que ele tem. Tudo isso aí é idolatria, né? Qualquer coisa, por menor que seja, até mesmo um bem material, a qual você seja muito agarrado, ao qual aquilo ali tira os seus momentos de oração, tira a sua paz, te deixa ansioso, né? As preocupações e tal, qualquer coisa. Eu tenho passado por isso na minha vida, tenho refletido muito sobre isso, e Deus tem falado bastante ao meu coração como a idolatria age hoje em dia no mundo. E é terrível, terrível. Qualquer coisa, por menor que seja, pode ser uma idolatria, né? É difícil da gente aceitar, e mais difícil ainda da gente evangelizar, das pessoas, de explicar isso para as pessoas, né? A busca do ter e do ser, né? Com certeza. Onde você quer ter o tudo e quer ser, e muitas das vezes as pessoas acabam com isso colocando coisas acima de Deus, né? Acima daquilo que Deus quer para a própria vida, que Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E a idolatria, ela nos leva a perder esse foco de deixar Deus ser Deus na nossa vida, de querer ser mais do que é o necessário para nós e de querer ter aquilo que não é agradável nem ao nosso viver e nem aquilo que Deus quer para nós. Então é necessária uma luta, né? A gente combater isso através da oração, pedindo para que Deus ele nos mostre qual o caminho seguir, né? Que Deus, ele nos dê o direcionamento e se entregar no Espírito Santo, porque quando a gente caminha com o Espírito Santo, né? Com certeza os nossos caminhos, eles nos levam para passos seguros, lugares seguros. Então essa questão da idolatria, ela é muito atual, né? A gente está vendo o mundo hoje se perdendo por conta disso, né? A dignidade das pessoas, as pessoas estão perdendo a dignidade, né? Está tudo sendo deixado de lado, a importância moral, o amor pelo próximo, a caridade em si, por conta do eu, né? Aquilo que é mais importante para mim. As pessoas, elas não querem. Você vê hoje muito, a gente partilha muito, enquanto cristão, a gente partilha muito sobre os relacionamentos. Então, muitas das pessoas que a gente para às vezes para partilhar, elas falam assim: eu não quero ter filhos. Hoje você escuta muito isso na sociedade, né? Eu não quero ter filhos porque primeiro eu quero me estabilizar, eu quero ter uma situação boa, e aí você vai passando, o tempo vai passando, e os filhos não vão vindo porque você passou toda a vida buscando aquilo que é material. Estabilidade financeira, isso, né? Como se só fosse isso, né? Você sabe, Alberto, que, na minha opinião, isso é falta de fé, esse tipo de pensamento, porque a gente espera ter toda uma vida estabilizada para poder fazer um plano familiar, casar, depois ter filho. É o ideal no mundo de hoje? É o ideal, você se casar, ter filhos, né? Mas onde está escrito que tem que ser assim, né? Quer dizer, você tem que ter fé
também de que as coisas já deram certo, né? Não é nem que vai dar certo, mas que já deram certo. Há tantos casais aí, pessoas casadas mesmo, e aí ambos ficam desempregados. Exatamente. E aí? Olha o plano familiar aí, a gente não sabe o dia de amanhã, então você pode se casar estando totalmente estabilizado, mas depois você pode ficar desempregado, e aí? Isso ninguém está livre disso, né? Aí tem que entrar a sua fé em Deus, Deus que sabe de tudo que você precisa, né? Sabe do desejo do seu coração. Se você for fiel, Ele te dará. Isso me lembra também muitos casais que não conseguem ter filhos, né? Tantos casais aí felizes, tem tudo, às vezes uma situação financeira ótima, não conseguem engravidar, não conseguem ter um filho. Aí recorre aos mais diversos tratamentos caríssimos e tal. Acaba gastando mais do que economizou a vida toda fazendo aquela... E também recorrem até a certos métodos aí que, ao meu ver, Guilherme, não me parecem corretos, né? Métodos em laboratório e até mesmo barriga de aluguel, né? Eu vejo, por exemplo, na televisão avós gerando os próprios netos, né? Emprestando a barriga e tal. Gente, isso é uma total falta de fé. Quantas mulheres na Bíblia não puderam engravidar e engravidaram pela graça do Senhor? Na terceira idade, mulheres estéreis. Isabel, com 60 anos. Isabel. Mãe de João. Mãe de João Batista. Primo de Jesus, né, no caso, até onde eu entendo. Sim, e tantas outras também. Zípora é a esposa de Moisés, mas Sara, esposa de Abraão. Sara também era estéril. A esposa de Isaac também era, a Rebeca também era, e tantas outras a gente vê que pela graça de Deus conseguiram. As pessoas precisam entender, né, que às vezes certas coisas acontecem na vida da gente para que a graça de Deus se manifeste e você louve a Deus por aquilo. A glória de Deus será muito maior pelo seu testemunho, né? Então, se você casou e sem condições, né, não podia casar e não podia, ter filhos e teve tudo isso aí, você será agraciado e seu testemunho irá glorificar muito mais ao Senhor. E interessante que foi justamente isso que esses dois exemplos de santidade, né, de apóstolos, de discípulos do Senhor, eles fizeram, né? Eles acolheram o chamado. Nós somos chamados a viver, né, dando o nosso testemunho também, seja na família, naquilo que Deus quer. E você olha para Pedro e vê o chamado, né, de Deus, ele, chefe da igreja, mas ele acolheu aquilo que Deus tinha no seu coração, e ele é um exemplo para todos nós, porque se você olhar para a história de Pedro, você vai ver que ele era olhado pelos outros, não com créditos, né, mas assim, muitos talvez não levassem fé naquilo que Deus ele hoje é para nós. Né, chefe da igreja, mas se você olhar a história dele, você vai ver que ele era um homem de pouco conhecimento, né, um pouco bruto, são esses os relatos que nós temos. E como que Deus iria fazer uma obra tão grandiosa em São Pedro? Deus ele fez a obra porque Pedro acolheu o chamado, né? Deus ele mostra que ele é como nós, ele sentiu as fraquezas que nós sentimos hoje no nosso caminhar. Às vezes achamos que não vamos dar conta daquilo que Deus tem para nós, daquelas responsabilidades que o Senhor nos coloca. E Pedro, ele era exatamente isso, né? Talvez se hoje, né, tivéssemos um Pedro ao nosso lado, muitas das vezes a gente não iria dar muita importância, né? E hoje ainda nós temos muitos Pedros ao nosso lado, pessoas que a gente acaba olhando às vezes com um olhar, não um olhar caridoso, mas um olhar de menosprezar, né? De menosprezar, porque essa pessoa talvez não tenha o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, essa pessoa não tenha talvez a fé que eu tenho. A gente é sempre assim, às vezes a gente acaba sendo um pouco fariseu no nosso caminhar, né? E eu imagino quanto que foi duro para São Pedro ele seguir a Cristo com as suas limitações. Mas aí a gente vê que ele abriu o coração. Quando o Senhor Jesus ele pergunta, né, Pedro, tu me amas? A pergunta ela é importante porque, na verdade,
Jesus ele sabia o quanto que Pedro amava ele, mas ele quis que Pedro respondesse. E ele perguntou 3 vezes e Pedro respondeu 3 vezes, porque ali foi a confirmação de que sim, realmente, Senhor, eu te amo. Mas era necessário para que hoje, através da palavra que aqui está, a palavra de Deus, a gente tivesse certeza desse testemunho, porque Jesus ele perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele teve fé também. Ele teve fé. Tu sabes, Senhor. Sabe, e eu te amo. E hoje o Senhor ele nos faz essa pergunta também, a todo instante. O Senhor ele quer ouvir de nós, ele quer ouvir, não basta estar no nosso coração, mas ele quer que a gente fale: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Curioso também que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus por 3 vezes pergunta a ele depois se o amava. Quer dizer, pelo amor que ele sentia por Jesus, Jesus o perdoou. Com certeza, apagou A toda a gente negação, né? meditou essa palavra outro dia, inclusive eu até falo, é porque Pedro, assim como nós naquela época, quantas das vezes que a gente não inicia a nossa caminhada na igreja e quando a gente pisca o olho, a gente está voltando a fazer as coisas antigas diante da conversão, sem sequer perceber. Verdade. Porque Pedro, naquela época, ele era o responsável pela igreja, ele era o sucessor de Cristo. Ele era o sucessor de Cristo. Então, ele, como sucessor de Cristo, ele tinha que dar o exemplo. De repente, ele levou todos os apóstolos para pescar. E por uma casa ele estava pescando nu ainda por cima. Tanto é que quando João vê Jesus, é um mestre. A primeira coisa que Pedro faz é pular no mar com vergonha. Verdade. Que é a hora que ele se tocou, que ele perdeu o foco. Então Jesus aparece como ressuscitado ali, se eu não me engano, Isso, justamente para lembrar ele da missão. Você sabe, Léo, tem uma pessoa no cor que me lembra muito Pedro. Eu também sei quem. Quem é? É o nosso tesoureiro. Nosso tesoureiro. Não, mas tem o nosso tesoureiro, mas tem uma pessoa que me lembra Pedro. Sabe quem é? Nosso irmão Elinho. Elinho. Bom, Maria José está chamando a nossa atenção. Antes da gente ir para o apoio cultural, Alberto, eu quero te pedir mais uma música para depois do apoio cultural. Então a gente está falando de Pedro, então vamos ouvir a canção Te Honrar. Te Honrar. Tá na agulha, Maria José? Então a gente vai para o apoio Essa cultural. canção é inspirada justamente nesse nosso amado chefe da igreja de 13ª faixa do que viveu CD. essa fidelidade ao Senhor. Amém. Então a gente vai para o apoio cultural e volta com Te Honrar, Alberto Araújo. Amém? Para ti, então contemplo tua beleza e o brilho de tua luz. É bom estar em tua presença, desejo fazer pra ti morada, para bem perto ficar. Se me perguntas se te amo, digo que te amo, digo que te amo. Se me entregas tuas ovelhas, delas cuidarei, as apacentarei. Anunciarei as tuas obras e que tu tens de Deus a afeição. Nada é igual ao teu amor. A ti confio minha fé, pois sei que nada é impossível para os que creem em ti. Se me escolheste, aqui estou, fraco e pecador, mas força encontro em ti. Meu desejo é te honrar, não posso te negar. Irei até o fim, além do mar.
sangue lá na cruz. Fui liberto, fui lavado por teu sangue lá na cruz. Sei que o céu é o meu lugar. Não há limites, não há barreiras que possam me afastar de ti, Jesus. Além do mar, sobre as águas vou andar, sobre as nuvens, pois sei que o céu é o meu lugar. Não há limites, não há barreiras que possam me afastar de ti, Jesus. Nada pode me afastar de ti, Jesus. Nada pode me afastar de ti, Jesus. Fui liberto, fui lavado por teu sangue lá na cruz. Isso aí, muito boa tarde, nossos irmãos da Rádio Aliança, todos os ouvintes do Irmandade Decolores. Nós voltamos aqui com o cantor Alberto Araújo, nosso convidado especial de hoje, nosso irmão Leonardo Xavier e a Maria José, nosso operador especial, para a graça do Senhor. Nós estamos com um tema hoje que é viver e morrer por Cristo. Amém. E eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Léo, que vai fazer o anúncio dos nossos contatos, né? E partir para a primeira leitura de hoje. Bom, para você ouvinte que está interessado em participar, mandar aquela mensagem de apoio para o pessoal aqui na rádio, o WhatsApp da Rádio Aliança, 998286746. Repetindo, 998286746. Para você ouvinte que quer ligar, deixar seu recado, pedir um louvor ao nosso irmão Alberto Araújo, você que por um acaso conhece já o trabalho dele, o CD dele, você pode pedir também, não só pelo WhatsApp, como pelo telefone 2724-2263. Nós temos a nossa página no Facebook, né? Você entra no Facebook e digita lá Irmandade Decolores, separado, né? Irmandade Decolores, que você vai curtir nossa página, tem outros programas gravados lá para você estar curtindo a hora que você quiser, você poder ouvir. Todo o nosso trabalho está lá, então toda a divulgação dos próximos programas você acompanha também na nossa página. E sem delongas, como diz aqui o meu irmão Guilherme, eu vou partir para a primeira leitura de hoje, tá? Que é a leitura da profecia de Amós, capítulo 7, versículo 10 a 17. Amém? Amém. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicomoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel.
e não insinues palavra contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe do seu país. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, a meditação está aberta, né? A gente falando aqui de São Paulo e São Pedro, através dessa primeira leitura, a gente conhece, né, um profeta, o profeta Amós, profeta chamado Amós, que cuidava de gado, né? Ele deixou de cuidar de gado para levar a palavra que Deus queria que ele levasse ao povo de Israel naquela época, né? Porque assim como meu irmão aqui, Alberto Araújo, estava falando, Guilherme estava falando de idolatria, coisas que Deus não gosta, né? Adoração de imagens, né? Nós católicos somos muito acusados disso, de adorar imagem, idolatria, adorar Maria, né? A gente é acusado de tudo isso, né? Meio que injustamente, porque o católico de verdade, o católico praticante, que tem o hábito de ler a Bíblia, ele não adora Maria, ele a respeita, ele a venera como mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele não adora imagem. Se ele tem aquela imagem de Jesus, aquela imagem de Maria em casa, ele é uma imagem, é apenas uma imagem, não quer dizer que ele está adorando aquela imagem. Ele não está dobrando o joelho para aquela imagem, tá? Assim como você tem a imagem do seu pastor na sua casa, né? Um retrato do seu pastor, tem um retrato de um jogador de futebol, você tem um retrato do clube do seu coração. Aquele escudo do Botafogo. Aquele escudo do Botafogo. Parede, né? Então você também está adorando imagem, meu irmão. Você está adorando o escudo dali do seu time. Isso é idolatria. Tá bom? Quando você, por exemplo, Maria José quer falar, vou passar a palavra para ela, bota o seu time ali em primeiro lugar de tudo. A respeito do time. Se fosse do Flamengo, né, eu não diria nada, mas Botafogo... Não, Botafogo. Jô, você está perdendo ponto com a gente, Jô. Tá bom. Você está perdendo... Você ainda está em tempo de mudar, você ainda não entende essas coisas. Negócio de urubu, caravela, isso aí é idolatria. Olha, entendeu? isso é preconceito. A estrela solitária é que é glorioso. É isso aí. Sentiu, né, Jô, que em programa de botafoguense, flamenguista não dá pitaco. É verdade, vou ficar até quietinha agora. Brincadeira, hein? Jô, tô contigo. Ah lá, viu? Ganhei. Estamos em maioria. Então, voltando aqui para a palavra, né? Deus, através de Amós, ele passa a mensagem ao rei, né? Você vê que o rei, ele está mais preocupado com o reinado dele do que em seguir a Deus, do que em levar a população de Israel dessa época a seguir a Deus, que deu tudo a eles. Eles venceram batalhas que eles não tinham condição nenhuma de vencer através da sua fé em Deus. De repente, quando tem tudo, o pessoal começa a fazer coisas que Deus não gosta. É verdade, né? Você falando sobre isso, eu quero só complementar também um pouquinho, que a gente sempre está falando aqui no Irmandade de Colores. Hoje em dia, a gente vê muito isso nas nossas comunidades. As pessoas querem muito título, né? Elas não querem servir a Deus simplesmente por servir a Deus, por amar a Deus, por amar a obra de Deus. Elas querem título, né? Então, querem uma posição dentro da comunidade, dentro da sua paróquia. E isso realmente acontece, né? A gente vê muito falta de amor ao próximo. Bem, o Guilherme comentou no início do programa, você também falou, né, isso? E a gente vê muito isso, né? E no ano em que foi intitulado pelo Papa, o Ano da Misericórdia, a gente tem deixado muito a desejar nessa parte do amor ao próximo. Sabe, até quanto nós somos próximos realmente do nosso próximo? Será que a sua proximidade ao próximo é somente na sua casa? Junto à sua família, sua esposa, seu filho, seu marido, né? E quando fora daqui, fora da sua comunidade, onde você tem uma coordenação, você tem uma responsabilidade com algum movimento, com alguma pastoral,
esse amor ao próximo, ele é focado somente ali, naquele momento, né? E lá fora? Eu digo lá fora, gente, além das paredes das igrejas, é nos guetos, nas favelas, né? Porque hoje em dia a gente fala muito comunidade, comunidade carente, mas nas favelas mesmo, né? Onde aquelas pessoas são postas de lado, e muita gente, às vezes, nós mesmos passamos e não sabemos olhar direito para aquela comunidade, para aquelas pessoas, né? E a gente se dizendo tão cristãos, né, como somos, cadê o nosso amor a eles? Por que a gente não chega lá dentro e não vai falar um pouquinho de Deus para eles? Né? Às vezes um abraço, uma palavra de carinho, de fé, de esperança. Às vezes é isso apenas que eles querem. Mas não, a gente simplesmente deixa eles lá, jogadinho, não é verdade? Nos presídios, né? Nos hospitais, porque quantos estão abandonados em hospitais? Tá? Eu tenho experiência porque há um tempo atrás a minha mãe teve uma cirurgia e ela faz o tratamento dela ali no Meia, no Salgado Filho. Olha, gente, eu pude presenciar a quantidade de pessoas idosas que simplesmente os filhos chegam lá, internam e ali deixam, sabe? Isso acontece então, muito. acontece muito, é verdade. Aí eu fico me perguntando, poxa, nós somos cristãos realmente? Cadê esse amor que a gente está depositando? Aonde? Só dentro da gente, dentro da nossa família, do nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos? Né, Leonardo? Exato. E concluindo, né, Maria José falou muito de amor ao próximo. Voltando para a reflexão dessa primeira leitura, tá? Aqui, Deus, através de Amós, ele não estava dizendo que ele não seria uma ameaça, né, de castigo ao rei. Ele estava apenas alertando de que não é Deus que vira as costas para a gente em nenhum momento. Somos nós que viramos as costas para Deus. E quando a gente vira as costas para Deus, a gente arca com as consequências. No caso, Israel arcaria com as consequências. Assim como nós, no Brasil, hoje, estamos arcando com consequências de passos maldados. É por isso que eu sempre digo que a mudança começa pela gente. Que a gente seja igual a Amós, que a gente seja igual a São Paulo. Paulo era perseguidor de cristãos, se chamava Saulo, né? Era perseguidor. De repente, virou um defensor ferrenho de cristão. Pedro, ele sempre ali, braço direito de Jesus, desde apóstolo, quando Jesus vivo ainda. Depois de Jesus morto, ele se tornou pilar da igreja, né? Que nós possamos também ser esse pilar, que a gente possa ser fiel a Deus, esquecer um pouquinho do eu que existe em cada um de nós, que às vezes acaba nos afastando de Deus, e que nós façamos, né, cumprir a vontade de Deus. Acho que eu falei muito, né? Vou deixar vocês falar um pouco. E essa palavra ela nos traz um importante papel que nós somos chamados a desempenhar, que é o de ser profeta também. Nós somos chamados a ser profeta. O profeta, ele denuncia toda a injustiça, toda a falta de amor, tudo aquilo que corrompe o coração do homem. Então, nós, é um dever, é uma obrigação nossa, enquanto cristãos, se buscamos a palavra de Deus e queremos dar o nosso testemunho, a gente também tem que fazer voz naquilo que é de Deus, naquilo que afasta o homem de Deus. Então, se nós, aquela palavra que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário que a gente não cale nossa voz diante de tanta coisa que a gente vê hoje acontecendo, que leva o homem ao seu declínio, né? Nós fomos criados para glorificar a Deus. Não tem outra razão para a nossa vida a não ser glorificar a Deus. E a gente só glorifica a Deus buscando as coisas do alto. E a gente vê que muitas das vezes o que o mundo prega hoje é justamente o contrário, né? E como servos do Senhor, somos chamados a dar o nosso testemunho autêntico, somos chamados a denunciar toda forma de corrupção, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que tira a dignidade, né? Porque é isso que nos afasta de Deus, é isso que nos tira do caminho da salvação. E como profeta, somos chamados a não nos calar, somos chamados assim, a anunciar a boa nova, a evangelizar, né? E fazer como Pedro, como Paulo, que
foram fiéis naquilo, no testemunho de fidelidade, que é o que fizeram eles alcançar essa santidade, nós também somos chamados. Não é impossível, porque nós temos a Deus conosco. Então, não devemos nos acovardar, não devemos ter medo de anunciar aquilo que é de Deus, aquilo que verdadeiramente é de Deus. Ou seja, se há algo que é contra a família, devemos combater. Se é algo que vai fazer com que o nosso próximo, aqueles que necessitam do amor de Deus, está acontecendo, nós devemos também combater, né? A palavra de Deus, ela tem que ser levada adiante, e o nosso testemunho, ele começa no nosso dia a dia. Todos nós somos chamados a sermos profetas, primeiramente na nossa casa, né? Nossa igreja doméstica. A mudança começa em nós, né? Nosso testemunho é exatamente, eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Primeiramente eu tenho que viver, eu tenho que transformar meu coração. Assim como Paulo, ele era perseguidor, e ele era Saulo, e ele se tornou Paulo, um grande evangelizador, né? Nós também somos chamados a viver primeiramente essa transformação na nossa vida, e aí através dessa transformação os outros, eles vão observar, né? Que, poxa, o Leonardo, ele era de um jeito, mas agora a conduta dele mudou. O que aconteceu com ele? Foi Cristo que mudou a sua vida, foi Cristo que mudou a minha vida. Imagina como que era Paulo chegar, né? Entre um povo que já caminhava no cristianismo, já eram discípulos de Cristo, e ele chegou, e ele de perseguidor. Com certeza aqueles que estavam ali, que ouviam, quando ele chegava para falar da palavra de Deus, a primeira atitude era correr, né? De medo, porque ele era um perseguidor. Mas aí depois, quando ele abria a boca, que ele começava a anunciar a boa nova, as pessoas viam a transformação que ele viveu, né? E isso é muito importante, que a gente abra o nosso coração para Deus, ele fazer essa transformação, nos transformarmos em homens, pessoas novas, né? Você levantou uma coisa muito importante, que não consta na Bíblia, mas que com certeza aconteceu, quer dizer, a resistência do povo em aceitar Paulo. Porque de um perseguidor, agora esse cara vem aqui querendo falar, e vem falar de Jesus, que ele não conheceu, ele com certeza sofreu muita resistência de perseguidor. Durante um tempo, ele com certeza também passou a ser perseguido, até pelos próprios cristãos, que não o aceitaram, né, de início, mas quando viram que Cristo realmente havia agido na vida dele, aí o aceitaram, né? Isso acontece às vezes no tempo de hoje. As pessoas têm dificuldade em aceitar alguém quando essa pessoa morre para o mundo, né? É martirizado, né, para o mundo, e passa a viver para Cristo, né? E parecido com a história de alguém que eu conheço. Um monte de amigo meu não me procura mais. Quantos amigos que deixaram de me procurar? Pro mundo você é um mártir, né? Você morreu para o mundo, hoje você vive para Cristo, e você é um mártir para Cristo também, porque você morre para muitas coisas do mundo. Diariamente a gente vai morrendo, né? E vivendo para Cristo, né? E o Alberto também falou sobre sermos profetas, né? Isso me lembra a passagem em 1 Coríntios, capítulo 14. Por sinal, eu estava conversando com a minha mãe essa semana, quero mandar um beijo para ela que está me ouvindo agora, que diz, né, São Paulo... Não vai falar o nome da mamãe, não, eu vou mandar minha mamãe Iraci, aproveitar e mandar um beijo pro meu pai também, Alci, que estão lá. Eu já, quando saí de casa, já sintonizei o rádio para eles ficarem ouvindo, para depois não ter aquela desculpa de não consegui aqui. Porque toda vez que eu ligo para casa do Guilherme, sabe, a dona Iraci já conhece a minha voz, já conhece. Isso quando ele não me acha lá no Zap, quando me acha no celular, ele vai e liga lá para a casa dos meus pais. Então, carta aos Coríntios, 1 Coríntios, escrito pelo próprio Paulo, que diz: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis, né? Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, aquele que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, com certeza, todos nós somos chamados a sermos profetas, né? Um evangelizador nada mais é do que um profeta, aquele que leva a palavra de Deus, né? E é aquele também que tem esse dom de profecia, esse dom do Espírito Santo, que eu acredito certamente é um dos dons que
digamos assim, é mais bem distribuído, eu acho que é aquele que Deus deseja mais nos dar, né? Aquele que profetiza, ele edifica a assembleia, ele fala em nome de Deus, né? Ele evangeliza, ele corrige, ele leva a verdade da palavra de Deus, ele leva a luz, né? E denuncia as trevas do mundo, né? Tal como eram Paulo, Pedro. E sobre essa primeira leitura de hoje, eu quero só ler um pequeno trecho, mas deixa eu voltar aqui na página, a leitura do livro de Amós, que diz: respondeu Amós, né, respondeu Amós a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Esses sicômoros, eu já dei uma pesquisada aqui, é uma espécie de figueira, né? O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então a gente vê aqui um homem simples, que se considerava um ninguém, né, ignorante, sendo chamado por Deus. Quantas vezes a gente vê isso também na história da Bíblia, né? Davi era o mais menor dos irmãos, né? Estava lá cuidando também do gado, pastorinho, e foi chamado. Os irmãos dele tudo grandão, esse será o novo rei, né? Quando Samuel, né? Esse será o novo rei. Não, aí Deus disse: não será esse. Então deve ser o outro irmão. Não, ele tem mais um irmão, tá faltando o pequenininho lá, matou o gigante, né? Isso lembra também Pedro, né? Pedro, que quando Jesus fez o milagre daquela pesca, né? Aquela pesca milagrosa, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu sou um homem ignorante, afasta-se de mim. Não se achou digno, né, de estar perto do Senhor. E se tornou, então, ele que falou isso, depois veio a ter a revelação do Pai, né, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E imagina o amor, o orgulho que Jesus sentiu dele naquele momento, ao saber que ele teve aquela revelação, né, vinda do Pai. Se tornou depois de um homem que negou a Cristo 3 vezes. Depois ele, ao ser condenado à cruz, falou, né, não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifique-me de cabeça para baixo. Ele teve uma crucificação ainda pior do que a de Cristo, né? Tirando a flagelação, Cristo foi flagelado e crucificado, mas tirando a flagelação, né, só levando em consideração a crucificação apenas, foi ainda pior do que Cristo, de cabeça para baixo. Então vejamos aí a força desses homens, né? E Paulo aí, que de um perseguidor acabou se tornando um dos mais importantes apóstolos, né? Dos mais citados. E é isso aí, o nosso tempo já está estourando. Né? E já que você falou da dupla, né? São Paulo e São Pedro, assim. Tem um dado aqui interessante, né? Porque muita gente tem dúvida quanto à morte dos dois, tá? Muita gente tem dúvida. Então, tirando essa dúvida aqui, muita gente acha que os dois morreram juntos. Mas não, meu irmão, não morreram juntos, não. A morte de Pedro, ela ocorreu por volta ali de 64, ano em que milhares de cristãos foram sacrificados após um incêndio em Roma, enquanto Paulo foi em 67, tá? E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, conforme Guilherme falou. Paulo, já 3 anos depois, né, foi decapitado. Foi decapitado e aconteceu em Roma, né? Isso tudo foi em Roma durante a perseguição de Nero. Então, meu irmão, é para você ver quantos cristãos não se sacrificaram para que essa palavra de Jesus chegasse hoje ao seu coração. Quantos não estão sendo sacrificados nos dias de hoje, lá na Ásia, né, Oriente Médio, para que a palavra de Jesus chegue até o lugar mais obscuro da terra. Essa é a missão de cada cristão, é levar a palavra de Jesus, é se sacrificar em função do próximo, porque a gente não se salva sozinho, meu irmão. A gente não se salva sozinho. A gente só se salva se a gente der frutos na terra, se a gente trouxer nossos irmãos junto, o máximo de ovelhas que você puder. A gente tem que agir igual a Pedro, a gente tem que pescar, só que pescar almas. Então, meus irmãos, Maria José já está me dando um alerta ali, né? Eu sei que esse relógio aqui está adiantado, que o meu aqui está faltando 1 minuto, o seu já está... Então a gente vai, antes de entrar com o apoio cultural, que já deve estar na agulha, já está na agulha, o apoio cultural das 18 horas,
Alberto Araújo, Agora vamos de Paulo. qual a próxima música para o próximo evangelho, para o evangelho do dia? Dependência, porque o que nos basta é a graça de Deus. Dela devemos ser dependentes sempre. Então, ouvintes, Essa é uma canção com participação do Oitava meu faixa irmão do CD. e amigo Valmir Alencar. amém. Curto muito Valmir Alencar também. Então, após o apoio cultural, Dependência, Alberto Araújo. Amém? Nada pode me afastar de ti, Jesus. Nada pode me afastar de ti, Jesus. Fui liberto, fui lavado, meu sangue lavado. Foi assim, meio de surpresa aconteceu. Tomado por sua mão eu fui e percebi em mim sua provisão. Foi assim, na fraqueza me fortaleceu. Descobri que eu já não sou mais eu, mas o Senhor que dentro em mim veio habitar. Por um instante não pude enxergar, mas em tempo compreendi em ti o que é amar. Foi por te amar que eu pude renascer. No momento em que ergueste-me do chão, eu não desejo me vangloriar. Declaro minha dependência em ti, Senhor. Quisera eu viver conforme o teu querer. Basta-me tua graça e nada mais. Foi assim, meio de surpresa aconteceu. Tomado por sua mão eu fui e percebi em mim sua provisão. Foi assim, na fraqueza me fortaleceu. Descobri que eu já não sou mais eu, mas o Senhor que dentro em mim veio habitar. Por um instante não pude enxergar, mas em tempo compreendi em ti o que é amar. E foi por te amar que eu pude renascer. No momento em que ergueste-me do chão, eu não desejo
quisera eu viver conforme o teu querer. Basta-me tua graça e nada mais, nada mais. Amém. Passado das 18 horas, agora o nosso boa noite, todos os ouvintes da rádio que acompanham aqui o Irmandade Decolores. Eu vou, sem delongas, partir para o nosso evangelho de hoje, a leitura do evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, as palavras estão abertas, mas eu gostaria muito de ler essa reflexão do Evangelho rapidamente. É uma reflexão muito bonita que a minha mãe, hoje, mais uma vez, minha mãe, ela veio falar comigo sobre essa reflexão, o quão linda ela achou. Então, eu quero compartilhar com todos vocês. Onde é mais fácil que vejamos a ação de Deus na nossa vida, quando Deus realiza uma cura ou quando nos concede alguma graça pela qual suplicamos ou fizemos promessas, ou quando Ele perdoa os nossos pecados? É claro que ao lermos esse texto, afirmamos que é quando Ele perdoa nossos pecados, mas a gente não vê as pessoas celebrarem ações de graças quando são perdoados, e sempre vemos celebrações de ação de graças por curas, conquistas e coisas do gênero. Isso tudo nos mostra que intelectualmente sabemos as coisas certas, mas existencialmente vivemos subordinados aos valores do mundo, de modo que somos pessoas divididas entre o que falamos e o que de fato acreditamos. O Evangelho de hoje é para todos nós um convite. Precisamos de fato enxergar mais além para valorizarmos mais os verdadeiros dons que Deus nos concede. Essa reflexão, então, a reflexão do Evangelho, né, nos traz à tona uma verdade que muitas vezes nos envergonha. A gente fica maravilhado quando a gente consegue algo que a gente almejava, né, uma conquista, que pode ser material, um sucesso profissional, enfim. Ou quando uma cura acontece, né, a gente glorifica a Deus. Mas e quando a gente é perdoado? Quando você vai lá, faz a sua confissão, né, o padre faz o sinal da cruz sobre você. Não é ele que perdoa os pecados, é Deus. Ele, na figura do padre, né, um sacerdote de Deus, sacerdote do povo, né, ele ali representa Jesus, mas é Jesus, é Deus quem perdoa. Quando isso acontece, a gente não costuma ficar muito feliz, né? A gente não costuma celebrar tanto, a gente não costuma... Porque é algo que a gente não vê, né? O perdão não se vê. Mas eu acho que a gente deveria até mais ainda celebrar quando Deus nos perdoa, quando nos dá o seu perdão, né? Do que quando a gente recebe uma graça. Porque aí nós estamos sendo... além de ingratos, né? Somos interesseiros. A gente se interessa pelas graças que Deus tem para nos dar, por aquilo que nós queremos, seja uma conquista, um bem ou uma cura, né? A gente glorifica a Deus por isso. Mas e quando Ele nos perdoa? Né? Isso também é a maior conquista que nós podemos ter, é o perdão de Deus, porque Ele nos ama, né? Ama incondicionalmente.
nós nem sempre o amamos, nós aprendemos a amar a Deus. Então o perdão dele, através do perdão que a gente se une a Deus novamente, né? Que a gente reconquista aquilo que nós perdemos com o pecado original, né? A intimidade com Deus, né? Como tem uma música que diz, né? Preciso voltar ao primeiro amor, voltar à intimidade contigo, Senhor. Preciso voltar ao primeiro amor. Ainda bem que você é apresentador, que você não é cantor, hein? Mas você começou também, meu amigo. Não, mas a gente tem um cantor aqui, o nosso programa, a gente traz cantores. Hoje, ainda bem, para salvar. Vai dar uma palhinha aí. Então, é isso. Quer dizer, através do perdão nós voltamos ao amor de Deus, voltamos a essa intimidade com Deus, e isso deveria ser celebrado muito mais do que as graças, né? Deus sabe do que a gente precisa, Ele sabe o que nós almejamos e Ele irá nos dar. Mas para isso a gente tem que saber perdoar, e para saber perdoar tem que saber amar. Quem ama, perdoa, né? E quem não perdoa, não ama. É verdade. E é interessante também que nessa palavra, né, temos a participação de dois agentes também, né, no contexto, que são aqueles que estavam com o paralítico. E aí você vê como que é importante você se compadecer com o outro, você viver a dor do outro e a intercessão. A intercessão cabe a todos nós, e ela é muito importante na vida daqueles que estão ao nosso redor. Às vezes a gente fica preocupado em querer fazer algo grandioso, em querer, eu não posso ajudar porque eu não tenho condições financeiras, aquele outro que está passando por uma dificuldade. Ou então tem alguém enfermo e a gente, eu não posso, não posso comprar um remédio para ele, e a gente vê que aqueles que estavam com o paralítico, que levaram ele, eles com certeza eles oraram muito, eles esperavam que aquele paralítico fosse curado, e o Senhor Jesus, ele viu isso, porque aqui na palavra fala, vendo que eles, não fala vendo que ele, o paralítico em si, mas fala vendo que eles tinham, vendo a fé que eles tinham, né? Jesus disse ao paralítico: coragem, os teus pecados estão perdoados. Vendo, então, aqueles que se compadeceram da dor daquele irmão, que sofreram junto com ele, também tiveram grande participação nesse relato da cura, né? E aí o outro agente seria os mestres da lei, pessoas que talvez com conhecimento mais apurado, né? Com certeza eles caíram em falta de fé, em desconfiança, e não acolheram aquilo que a ação de Jesus por aquele que ele se comoveu, né? Por aquele que ele quis curar. Então ali ele tinha perdoado os pecados, e após isso você vê como que Deus ele agiu através do Senhor, né? O Senhor, ele vê aquilo que está no coração, ele sabe o que está no nosso pensamento. Então não adianta de nada eu falar algo que eu não esteja vivendo, porque o Senhor, ele conhece, e nessa palavra ele mostra isso. As nossas intenções, elas têm que ser verdadeiras para com o Senhor, e a gente tem que acolher, sim, assim como esses que acolheram o paralítico, né, se compadeceram, nós também temos que acolher o nosso próximo. Eu costumo falar o seguinte: defeitos todos nós temos, então eu prefiro ficar com os meus defeitos do que olhar para o defeito do outro. Se eu for olhar para um defeito, que eu olhe para o meu, porque eu já tenho um monte, entendeu? Então, nós somos chamados a viver isso no nosso dia a dia. Olhar com um olhar de caridade, um olhar que acolhe, um olhar de Cristo, né? E os defeitos a gente pede para que Deus, ele cure os nossos, para que a gente possa melhorar cada dia mais. Acho que isso com certeza faz com que a gente cresça no nosso acolhimento, e o nosso testemunho, ele também cada vez mais se torna autêntico, né? Amém. Outra coisa que chama atenção nessa passagem aqui também é o alerta, tá, que Deus dá para nós aqui, para nós todos, nos dias de hoje. Por que eu falo nos dias de hoje? Porque assim como há 2016 anos atrás, até hoje nós não sabemos pedir. Por que eu falo isso? Às vezes a gente procura a Cristo, a gente procura exercitar a fé somente quando estamos precisando de algum tipo de cura física, cura material, né? Então a gente, nesse momento de desespero, busca Deus. Mas Jesus aqui nos alerta
meu irmãozinho, você que está em casa nos ouvindo, que o mais importante não é a cura material nem a cura física, não. É a cura espiritual. Se entregue a Deus e tudo lhe será acrescentado, né? Aqui, Jesus, quando pergunta aos irmãozinhos, né, quando ele dá o perdão para o paralítico, tá? Ele já sabia tudo que estava se passando na cabeça deles. Ele sabia que eles, na verdade, queriam que o paralítico fosse curado. Eles não queriam perdão para ele. Quantas das vezes a gente vai para a igreja, a gente está querendo o quê? O emprego. Eu estou desempregado. Eu vou para a igreja, eu vou pedir a Deus para ver se Ele me ajuda. Quando, na verdade, às vezes Deus quer da gente, antes desse emprego, que você, de repente, perdoe a sua mãe, que você perdoe o seu pai em sua casa, né? De repente Ele está querendo que você se aproxime daquele seu irmão que você já não fala há muito tempo. Ele quer que você exercite, meu irmão, o evangelho em casa. Para Deus, o que mais vale é a cura espiritual. Você se curando espiritualmente, meu irmão, tudo lhe será acrescentado. Nada há de lhe faltar. O evangelho, ele é um só, como eu costumo dizer. Tá? Assim como aquele oficial que se aproximou também, né, intercedendo pelo seu servo, o evangelho de outros dias atrás, ele mandou os soldados falarem com Jesus. Jesus estava se dirigindo à casa onde o servo estava, e o oficial: não, eu te conheço, eu sei que se você falar daqui, eu não sou digno de que você entre em minha casa. Se você falar daqui, meu servo vai ser curado. Olha a fé desse oficial, olha a caridade para com o seu servo. Você pega nos dias de hoje, qual o patrão que está preocupado com o seu empregado? É isso que Deus espera de todos nós. E Ele não espera só essa atitude nossa na igreja, tá? Porque, de repente, Jesus falou isso para eles, perdoou eles dos pecados deles, porque Ele sabia o que todos eles estavam pensando. Eles não estavam preocupados com o que tinha de errado no coração deles, que era o que Jesus estava preocupado. Eles estavam preocupados em restabelecer o paralítico. Eles estavam preocupados com a saúde, com a cura física dele. E não estavam preocupados com seus próprios corações, que era o que é mais importante para Jesus, que são os nossos corações. Jesus, Ele quer a nossa cura espiritual, Ele quer o nosso coração leve, puro. Então, meu irmão, esse evangelho nos convida a isso. Nos convida a meditar a nossa cura interior, não a nossa cura material, a nossa necessidade. Então, torna a repetir: entregue-se a Deus e tudo lhe será acrescentado. Você quer falar, Maria José? Que o pessoal aqui é bom de prosa. Né? Ela está concentrada na ela operação. Ela está concentrada na picape ali. Isso aí, com certeza. Parabéns, Maria José. Uma coisa que me chama atenção também, e que eu... 20 anos já quase que eu sou católico praticante, desde 98, tinha 12 anos de idade, mas uma coisa que a gente sempre vai entendendo novas coisas, né, aprendendo. Uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo é que muitas pessoas seguiam Jesus, na verdade, por interesse, né, porque Jesus realizava milagres. Inclusive o próprio Jesus, num trecho do Evangelho, chega a denunciar isso abertamente, porque eles estavam seguindo Jesus porque Jesus lhes deu de comer, fez a multiplicação dos pães. Então eles sabiam que eles teriam o que comer se seguissem aquele homem. Então as pessoas naquela época também tinham dúvidas com relação a Jesus, né? Não sabiam quem ele era. Uns diziam que era Elias, outros um dos profetas aí ressuscitados. As pessoas só queriam saber que aquele homem fazia milagres, eles queriam ver, né? Eles queriam provas concretas, eles queriam ver as maravilhas de Deus. Mas isso me faz refletir sobre as coisas invisíveis, como o amor, o perdão, né? Coisas que não são visíveis, coisas que se sente, aquelas coisas que são gratuitas, né? Dons gratuitos de Deus que a gente deve também distribuir gratuitamente. E que, como essa reflexão fala, as pessoas se maravilham, né, quando coisas grandiosas acontecem, quando os milagres acontecem, mas não se maravilham quando
há um perdão entre duas pessoas, né? Quando uma pessoa concede um perdão a outra, quando alguém consegue perdoar, quando alguém se converte, né? Quando entra para a igreja, as pessoas querem ver milagre, é só o que as pessoas querem ver, né? Então olha aí o nosso interesse também, nós também somos interesseiros, estamos na igreja então por interesse, seguimos a Jesus por interesse. Se a gente seguir por esse caminho, né? A gente quer ver milagres. Eu já me contestei, inclusive, sobre milagres, o dom de cura, por exemplo. É algo que eu sempre lia a Bíblia e me maravilhava com isso. E eu ficava imaginando, será que um dia a gente vai ver alguém ainda que, como Jesus, os apóstolos, colocavam as mãos sobre as pessoas, às vezes só precisava erguer as mãos, né? Pedro, a sombra dele passando pelas pessoas já curavam as pessoas. Será que a gente vai ver isso um dia? Só que tem coisa maior do que isso, porque isso não salva, né? Dons de milagres, nem os dons do Espírito Santo nos salvam, só o amor é o que nos salva, né? Então eu comentei isso também num programa passado aqui, né? Seria muito fácil eu chegar, por exemplo, para um morador de rua, estender as minhas mãos e curá-los. Mas e se eu chegar ali e cuidar das feridas dele? Né? Ele tem uma ferida na perna e, sendo um morador de rua, deve ser uma ferida infeccionada, deve estar com um cheiro forte, uma coisa que ninguém tem coragem de cuidar. Mas se eu chegar ali e cuidar, isso não é muito maior do que simplesmente estender a mão sobre ele e curá-lo? É um gesto de amor, só tendo muito amor para você fazer isso, né? Como Madre Teresa uma vez estava cuidando de um doente, né? Um leproso, se eu não me engano. Aí chegou uma pessoa e falou: irmã, eu não faria isso nem por 1 milhão. Ela falou: eu também não, eu faço por amor a Jesus. É isso aí, né? E isso que você está falando, Guilherme, é o caminho mais acessível, né? O caminho mais fácil. Sim, O que você o pode que dar todos nós hoje, podemos o que fazer. você pode dar hoje é isso, né? A cura é o extraordinário de Deus acontecendo, não é verdade? Mas hoje o necessário é o que você está falando, né? As nossas atitudes, aquilo que você pode fazer hoje é exatamente isso, né? Através dos seus gestos de amor, é ir lá e fazer a sua parte na vida daqueles que necessitam, né? E fortalecendo o que você está falando, a palavra de Deus lá em Mateus, deixa eu achar aqui, peraí, Mateus 6, no versículo 28 em diante, vai dizer exatamente isso, né? As preocupações, né? As nossas preocupações. E porque vós inquieteis com vestes, é o que buscamos, Sim. né? Inquieteis com vestes, como considerai como crescem os lírios, né? Não trabalham, não enfiam. Entretanto vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Então não vos aflinjais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, se são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe bem que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão dadas em acréscimo. Então, Amém. O que precisamos nós? Não é verdade? Primeiramente de fé em Deus. Exatamente. Alberto, eu vou te pedir a próxima música Então. para tocar após o apoio cultural, né, Jô? Ela tá com a tesoura ali apontada aqui para minha garganta, assim, ó. Cortando Então, Apoio. Ela tá com a tesoura apontada aqui para mim. Vamos de Deus vai à frente, porque Ele está sempre à frente nos nossos momentos. Quarta fase. Sejam de alegria, sejam de batalhas, Deus Ele está à frente, nos concedendo a vitória. Eu quero mandar um beijo também para minha esposa Raquel, que está acompanhando o programa. Eu também. Ela tentou mandar uma mensagem aqui, eu não sei se o WhatsApp da rádio está funcionando, por isso que não deve ter tocado até agora. Eu também quero mandar um beijo para o pessoal lá da minha paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Também quero mandar um beijo para a paróquia onde eu faço pastoral, que é na paróquia São João Batista Pena Jardim. Um beijo para todos vocês, meus amigos, ao povo que está ouvindo, meus amigos, aos meus familiares também, minha esposa, meus filhos estão lá curtindo o programa. Amém. Amém. Então vamos lá, Jô, com apoio cultural. Em seguida voltamos. Deus vai à frente. Amém.
Deposite no Senhor tua confiança e a provação cessará. Ele findará os teus medos, enxerga a luz teu coração, vigia os teus passos e do inimigo te livrará. Deus te dá visão de águia, Ele te faz vencer os gigantes, pode até parar o sol, basta nele confiar. Deus vai à frente. Foi assim com o rei Davi. Deus vai à frente. Foi assim com Daniel. Deus vai à frente. Ele agirá por ti. Deus vai à frente. Deus vai à frente. No tempo oportuno, tenha fé que Deus irá se revelar. Deposite no Senhor tua confiança e a provação cessará. Ele findará os teus medos, enxerga a luz teu coração, vigia os teus passos e do inimigo te livrará. Deus te dá a visão de águia, Ele te faz vencer gigantes, pode até parar o sol, basta nele confiar. Deus vai à frente. Foi assim com o rei Davi. Deus vai à frente. Foi assim com Daniel. Deus vai à frente. Ele agirá por ti. Deus vai à frente. Foi assim com o rei Davi. Deus vai à frente. Foi assim com Daniel. Deus vai à frente. Ele agirá por ti. É isso aí, estamos de volta. Estamos de volta com a Irmandade de Colores, né? Aquela parte do peixe. Aquela parte do peixe. Aquela parte de Pedro, né? Eu vou ser rápido aqui jogar para que redes. nós possamos fazer uma oração também, né, Guilherme? Antes do final do programa, né? Vamos nos organizar. Então vamos lá. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui do Porto Novo, está convidando a comunidade e as pastorais a agendarem os seus horários no Cerco de Jericó, que começa dia 15 de julho e vai até o dia 22 de julho. Tá bom? E dia 2 de julho, sábado, acontecerá o 4º simpósio arquidiocesano da Pastoral Familiar, com o tema Pastoral Familiar e a Misericórdia, na Paróquia Santíssima Trindade, das 8 às 18 horas. Todos os agentes foram convocados. E
O meu último aviso aqui, né? Eu estou tentando pegar a foto direitinho aqui. Pronto, peguei aqui. Domingo vai ser comemorado aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Está convidado também, tá, Alberto? Tá o bom. Jubileu de Ouro da paróquia, tá? Tô sabendo. A festa de 50 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, dia 3 de julho. 15 horas, louvor com as bandas Divino Toque e Louva a Deus. Às 18 horas, missa solene de ação de graças, presidida pelo Padre Assis e concelebrada pelo Padre Zito, Monsenhor José Geraldo e o cônego Benedito Gouveia. Após a missa, que será campal, terá o show de Glaucio Luiz e Márcia Valéria, né? Desculpa, lançando o CD Em Família. Então, isso tudo aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, domingo. Nós vamos ter aqui uma barraquinha do SCC, vendendo doces, a nossa barraca do cor masculino, vendendo salsichão, né? E a inauguração da nossa cantina. Então, vai ser uma festa muito bonita, todos estão convidados. E, para o pessoal do cor masculino, as nossas reuniões vão voltar a partir do dia 12 de julho, às 8 horas. Agora eu passo aqui o abacaxi para o nosso irmão. Deixa eu dar uma palavrinha também, para depois ele Pode falar. ficar bastante à vontade. Eu quero apenas reforçar esse convite com relação ao Jubileu de Ouro nesse domingo. Meu povo, esse é um momento único que a gente está vivendo, um momento histórico, tá? São 50 anos dessa paróquia que está no coração de cada um de nós. Quantos já passaram por aqui, quanta coisa aconteceu, quanta conversão, quantas maravilhas. Então eu faço um apelo às pessoas para participarem dessa missa, não perderem de forma alguma e que fiquem para as festividades depois, né? Que nos dê a graça da sua presença, né? E que permaneçam conosco durante essa noite, que façam um esforço a mais, né? Nessa festividade que é um momento, repito, único, histórico e é da comunidade, é de todos nós, tá bom? E eu também quero convidar a todos para o nosso cor masculino, que acontecerá esse ano. Eu acho que a gente já pode começar. As fichas de inscrição, na verdade, as fichas já estão sendo, já começaram a ser distribuídas, né, preenchidas. Quem quiser procura a Secretaria da Paróquia, pode procurar o Leonardo Xavier, o Guilherme Lopes, o Paulo Vinícius, o Plínio, todos os integrantes do cor masculino. Se alguém não tiver a ficha em mão, vai saber com certeza te indicar, ok? E com relação à data, a gente já pode revelar, Léo? Pode falar, sim. Pode Vai falar à ser em vontade, outubro, meu secretário. dia 22 e 23 de outubro. 22 tá bom? e 23 de Sábado outubro. e domingo, as inscrições estão abertas, não precisa se preocupar com dinheiro, a alimentação é toda por nossa conta, estamos trabalhando bastante para isso. Amém. Tá bom? E se quiserem conhecer o movimento antes, vocês podem participar das nossas reuniões, que é toda terça-feira, às 20 horas aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Porto Novo. Tá bom? Então eu convido a todos vocês a não só participar da reunião, como preencher a ficha e se aproximar um pouquinho de Deus. Amém. E eu quero também fazer o convite para as pessoas, para os jovens, os adolescentes e jovens, de 15 até, acho que até 25 anos, podendo passar um pouquinho mais, a participarem do Cor Jovem esse ano, tá? Eu quero anunciar aqui na rádio, ninguém sabe, nem o coordenador ainda, eu fui convidado para trabalhar no Cor Jovem. Amém. As coordenadoras lá do grupo me convidaram para trabalhar, para apadrinhar. A Maria José também vai trabalhar? Então fala aí, Maria José. Que bênção. O Cor Jovem vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro. Exatamente. Eu já fui assim, praticamente já empurrada, né? Assim, nem fui convidada não, sabe? Olha, a Gabi simplesmente foi intimada. intimada, falou assim, olha, tem que ir, pronto, e acabou. E falar um pouco sobre o programa deles também, que estreou há 2 semanas, o Juventude em Cristo, aqui na Rádio Aliança, aos sábados, meio-dia. Né? De meio-dia às 2 horas. Às 2 horas. Está muito legal, vocês prestigiem eles, prestigiem esses jovens, são o futuro, né? Não apenas o futuro da pátria, é o futuro da nossa paróquia também. E é isso, por hoje é só. Agora, Alberto Araújo e toda a sua
todos os seus avisos, história, agenda, eu quero contatos. Eu quero que ele fale, conte a história aí do concurso que ele ganhou, que fiquei impressionado. Essa foi com a canção Louvores em Tuarão, né? Esse concurso, esse festival foi o Festival Adoração e Vida, que foi uma bênção na minha vida, e eu tive a alegria, né, de ser agraciado como ganhador desse festival, que aconteceu em 2008. Foi um festival pela internet para compositores, e aí foi quando eu peguei 10 canções minhas, enviei essas canções, voz e violão, uma gravação simples que um amigo meu que toca comigo, faz parte do meu ministério, foi comigo gravar. E aí era assim, quem ganhasse essa canção, quem ganhasse esse festival teria canção no DVD Hoje Livre Sou, do grupo Adoração e Vida, e seria gravada ao vivo no Aleluia. Então era o desejo de muitos, né? Inclusive o meu, na minha humildade, eu pedi a Deus para que essa vitória viesse, né? Mas eu sei que tinham pessoas ali também que mereciam também ganhar, mas eu confiei naquilo que Deus tinha, e foram 1.165 canções concorrendo, de pessoas que já tinham um trabalho já na música, como compositores também. Mas no dia do festival eu fiquei aguardando, ansioso, sabe, pela bênção de Deus, pela resposta de Deus naquilo que Ele queria para mim. E aí Deus me deu essa alegria, eu fui agraciado como ganhador do festival, e aí eu tive a alegria de ver a minha música sendo gravada pelo Ministério da Oração e Vida, pelo Valmir Alencar, que eu sempre admirei como compositor, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por essa vitória. Foi uma porta imensa que Deus abriu na minha vida. Após isso, as pessoas começaram a querer conhecer mais quem é o Alberto Araújo, como que eu fiz essa canção. Outras pessoas também começaram a me pedir canções. Aí eu tive a canção Tu És Santo, gravada pela Adriana Aride. Hoje eu tenho canções gravadas na voz da Adriana, né? Da Jean, que também gravou, a Olivia Ferreira, que também gravou uma canção minha no CD, o último CD dela, o Jadir Baceta, tem uma galera. Então, assim, que hoje, através daquilo que Deus tem me inspirado, também estão seguindo, evangelizando, e eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas que eu pude contribuir de alguma forma, e elas também contribuem muito na minha missão de anunciar a boa nova de Cristo através do dom que nos foi confiado, que é o dom da música. Então, a minha história, ela começou na igreja mesmo. Eu toco nas missas, comecei tocando na missa com crianças, assumi esse compromisso. Aí, de repente, quando eu vi, eu já estava tocando na missa dos domingos, e Deus ali, Ele foi me moldando, Ele foi me fortalecendo, e é assim que eu sirvo, né? Hoje, graças a Deus, outras coisas aconteceram na minha vida. O COR teve uma grande participação na minha caminhada, porque me fez crescer espiritualmente através da palavra, né? Onde eu pude ter um pouco mais de conhecimento. E depois disso eu tive a alegria de ser ministro da Eucaristia também, caminho um bom período como MESC. Depois o sacerdote Padre Paulo, queria mandar um abraço para ele, que eu sempre tenho um grande carinho por ele, né? Ele chegou lá na paróquia falando que queriam que alguns fossem acólitos instituídos, e eu não conhecia o que era ser acólito. Acólito é aquele que acompanha, aquele que serve o sacerdote. Então eu fui instituído acólito, né? Sou acólito instituído lá também. Então eu sirvo através da música, sirvo através do acolitato. E também há 5 anos atrás, fez 5 anos, no dia 23, eu fui chamado a entrar na escola diaconal Maria Auxiliadora, rumo ao diaconato permanente, né? Concluí os estudos ano passado, estou fazendo minha pastoral com o Padre Demétrio, e até, se Deus assim permitir e quiser, né, Dom José a ordenar, seremos 9 ordenados diácono permanente em nossa arquidiocese. Mas, gente, eu queria agora falar, né, desse evento abençoado que nós teremos na nossa arquidiocese, e nós estamos aguardando você que está aí ouvindo, né, nesse dia. Será no dia 16,
às 18 horas. Vai ser um avivamento, um show muito abençoado. Eu tive a alegria de participar da primeira edição, né? Essa é a segunda edição do projeto Vozes da Nova Catedral. É um projeto totalmente em prol da construção da nossa casa, né? Da Catedral de São João Batista. Então, você que quer contribuir, que quer colocar lá o seu tijolinho, adquira o seu ingresso, compre o seu ingresso, à venda nas livrarias, né, de Niterói, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Vai ser um show muito lindo, no qual eu sou muito grato por participar dessa segunda edição também, né? Teremos vários cantores, aqui teremos da nossa arquidiocese o Wilmar Quintanilha, teremos a Virgínia Maldonado, teremos o Rodrigo Rivelino e o Dudu Amaral. Então vamos prestigiar esses músicos, né, esses cantores da nossa arquidiocese, e teremos também a participação do Márcio Pacheco e uma atração, né, que vai vir também de fora, que é o querido Padre Cleidmar. Então vai ser um show onde o Espírito Santo com certeza vai estar agindo, bênçãos vão ser derramadas nesse dia, no próximo dia 16 de julho, a partir das 18 horas. Os ingressos eles estão no valor de R$15. Então eu gostaria muito assim de ver o Rincão do Senhor lotado nesse dia, de todos estarmos unidos, glorificando a Deus e contribuindo com a obra, com a construção desse templo que será a nossa casa, né? É a Catedral de São João Batista. Amém. Só para endossar esse seu chamado, você ouvinte que queira adquirir o ingresso, em todas as secretarias paroquiais tem ingresso para esse show. Exato. Tá bom? À disposição. E aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui na secretaria também, com Dona Nancy, ela tem disponível lá os convites para você que deseja adquirir. E telefone para contato. Bom, vocês podem estar entrando em contato no site www.albertoaraújo.com, tá? Vou repetir, www, é facinho, né? albertoaraújo.com. Então lá você consegue mandar um e-mail, você lá tem as informações necessárias para estar me convidando para fazer um louvor na sua paróquia, no seu evento. E também, quem quiser, pode estar entrando em contato no telefone 99609-9515, né? Também vai estar conseguindo saber, se informar como que faz para eu estar indo estar com vocês, para que junto possamos louvar, repetindo, 99609-9515 e também o 98557-1204. 98557-1204. Mas no site tem as informações lá. Amém. Tá? E para você, irmãos, que está gostando do trabalho dele, o CD dele já está disponível na Rádio Aliança. Você pode pedir na programação que tiver aqui ao vivo, que com certeza seu pedido também será atendido. Eu vou convidar agora o Alberto Araújo, meu irmão Guilherme e a Maria José, para a gente fazer uma breve oração, né, antes do final do programa. Com certeza. Para fechar com uma música, né? Sim. Antes da Voz do Brasil, né? Até que a Voz do Brasil nos separe. Bom, eu quero pedir nessa oração, tá? Eu quero pedir para a Dona Nair, tá? Que se encontra internada. Nessa oração, eu quero pedir para que Deus conforte a todos os familiares, tá? Que Ele possa confortar a Dona Nair, que seja conforme a vontade dEle, que seja conforme a vontade do Senhor, meu Deus. Dona Nair, para quem não conhece, é a mãe da tia Miriam, ex-coordenadora da Pastoral Familiar, né? Esposa do Roberto. Então eu quero pedir a Deus que Ele conforte a família, que conforte a todos os enfermos, aquele que tem fome. Eu quero pedir a Deus também pelos nossos irmãos, a todos que se encontram em situação de desespero. Que o Senhor possa, meu Pai, ser a luz
deles. Que o Senhor possa guiá-los, meu Pai. Que o Senhor possa não somente dá-los a cura material para quem tem fome, a cura física para quem está enfermo, mas que o Senhor possa trazer a cada lar a cura espiritual, meu Pai. Que o Senhor traga de volta o perdão. Que o Senhor traga de volta, meu Pai, o amor. Que o Senhor possa trazer de volta para cada lar, meu Pai, a paz. Que as famílias estejam unidas, tanto no amor quanto na dor. Que o Senhor possa, meu Pai, levantar aquele irmão que está com depressão, que ele tenha força através do Senhor para se levantar, meu Pai. Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos para semear o Evangelho, nós vos louvamos e consagramos a vós, para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Que nosso Senhor nos abençoe, nos dando fé, força, coragem, para que, se preciso for, cheguemos a morrer por Cristo, mas que em vida todos nós sejamos crucificados com Cristo para o mundo, para o pecado, pois não há maior prova de amor do que dar a vida pelo seu irmão. Então que nós saibamos dar a vida, nos doar um pouco para os nossos irmãos, para aqueles que precisam, levando a palavra, levando conforto, levando a sua presença, levando às vezes os seus ouvidos. Que nós sejamos mais caridosos. Dai-nos um coração assim, Senhor, santos de verdade. Somos pecadores e santos, Senhor. Santo é aquele pecador assumido que busca a santidade, busca a correção dos seus erros, a correção do seu ser, a correção do seu coração. Que sejamos santos de verdade, como esses mártires. Que sejamos martirizados em vida para o mundo, para as trevas. Que a gente renasça e ressuscite com Cristo para uma vida de luz, em espírito e em verdade. Amém. Eu queria pedir também em especial pelo meu sogro e pela minha sogra, para que Deus cubra eles dois, né, nessa hora, de força, e conceda a cura, a gente pede sempre. Também queria pedir para a mãe do Aquário Tronek, que se encontra enferma no hospital, para a mãe uma arquiteta amiga minha, Maria, que também está sendo operada nesse momento, que o Senhor possa mandar que os anjos dele possam passar lá e que tudo dê certo. Todas as pessoas enfermas, que o Senhor possa consolar e dar força, né? E que sigam confiantes na vitória. E, agradecendo a Deus pelo dom da vida de vocês aqui da Rádio Aliança, né? Que Deus possa fortalecer sempre vocês nesse canal evangelizador. Amém. Bom, e assim eu peço a Deus que o Senhor também possa me guiar em mais essa jornada que eu estou prestes a encarar para a honra e glória do Senhor. Bom, estivemos e estaremos aqui reunidos sempre em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos ouvintes da Rádio Aliança, eu os convido para quinta-feira que vem, às 17 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo aplicativo. Estaremos aqui a confirmar, né, com o grupo jovem, tá? Vou ver com a Ana a disponibilidade deles. Se eles não vierem, não puderem vir, com certeza o coro masculino vai invadir a rádio. E eu vou pedir ao Alberto Araújo, né, a saideira, para até que a voz do Brasil nos separe. Então vamos na canção que dá título ao CD, né? Jesus, ele que é digno de toda honra, de toda glória, o nome sobre todo nome. Participação Olívia Ferreira. Nome sobre todo nome. Muito obrigado a Maria José pela operação. Francisca, ela já pode operar todos os programas.